Capítulo 14, Marcos. Subtítulo: A conspiração contra Jesus. Dali a 2 dias seria a Páscoa, é a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio de traição, para o matar, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Subtítulo: Jesus é ungido em Betânia. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro seria dado aos pobres. E eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes os pobres convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que, em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Subtítulo: O preço da traição. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-o, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. Subtítulo: A última Páscoa é a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Segue-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E, quando estavam comendo sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou-o aos discípulos. E todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber, novo, no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Subtítulo: Pedro é avisado. E Jesus lhes disse: todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse:
Ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Subtítulo: Jesus no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormes e descansais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Subtítulo: Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão, com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação, dizendo: aquele que eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse: saístes com espadas e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo desnudo, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Subtítulo: Jesus perante o Sinédrio. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas os testemunhos eram divergentes. Por fim, alguns que depunham falsamente contra ele levantaram-se e falaram: nós o ouvimos dizer: eu destruirei este santuário, construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus:
não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como réu digno de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer: Profetiza! E dando-lhe bofetadas, os guardas o levaram. Subtítulo: Pedro nega Jesus. Pedro estava na parte de baixo no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Capítulo 15, Marcos. Subtítulo: Jesus perante Pilatos. Logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os líderes religiosos, escribas e todo o sinédrio. Amarrando Jesus pelas mãos, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: É como dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos voltou então a interrogá-lo: Não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu mais nada. E Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, era costume soltar um preso que eles pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, preso com outros rebeldes que haviam cometido um homicídio durante uma revolta. A multidão chegou e começou a pedir o que se lhe costumava fazer. E Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus por inveja. Mas os principais sacerdotes provocaram a multidão para que, ao contrário, ela pedisse que lhe soltasse Barrabás. Voltando a falar, Pilatos perguntou-lhes: Que farei, então, daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente eles gritaram: Crucifica-o! E Pilatos lhes disse: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e, tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Subtítulo: Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram-no então para dentro do palácio, que é o pretório, e convocaram todo o destacamento de soldados. Vestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam feito, e começaram a saudá-lo: Viva o rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com um bordão, cuspiam-lhe e, de joelhos, adoravam-no.
Depois de zombarem dele desse modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Subtítulo: A crucificação. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sortes sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito: o Rei dos Judeus. Também crucificaram com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e foi contado com os transgressores. E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando dele, diziam entre si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. E, vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais novo, e de José, e Salomé. Elas seguiam Jesus e o serviam quando ele estava na Galileia. Estavam ali também muitas outras que tinham subido com ele para Jerusalém. Subtítulo: O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, ele havia morrido. E, depois de informado pelo centurião, cedeu o corpo a José. Este, comprando um pano de linho, tirou o corpo da cruz, envolveu-o no pano e colocou-o num sepulcro aberto na rocha. E rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele havia sido posto. Capítulo 16, Marcos. Subtítulo: A ressurreição. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro?
Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: Não tenhais medo, procurais Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Subtítulo: Jesus aparece depois de sua ressurreição. Depois de ressuscitar, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sob de outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. Subtítulo: A Grande Comissão. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Subtítulo: A Ascensão. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam.